Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um projeto quer estender o pagamento do IPVA a iates, jet skis, jatinhos e helicópteros. Tal como acontece com os veículos terrestres hoje em dia, o imposto seria cobrado anualmente dos proprietários. O autor da proposta é o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Conversa aqui com a gente a partir de agora. Deputado, por que essa ideia de taxar esses bens, chamados bens de luxo, não é? E equipará-los aos veículos que já pagam IPVA? Na realidade, Cláudio, eles sempre deveriam ter pago, né? Esta é uma das injustiças, um dos absurdos dessa legislação tributária brasileira que penaliza, né, o conjunto dos trabalhadores, as trabalhadoras, o povo em geral, e que privilegia, né, aqueles setores poderosos da sociedade. Cidadão que tem uma motocicleta, que trabalha de mototaxista, de motoboy, paga o IPVA todos os anos. O bacana é que tem um jet ski para passear final de semana na praia, não paga nada, né? Por quê? Por que razão um cidadão que tem um carro para trabalhar, um taxista, qualquer pessoa, um caminhoneiro, paga IPVA todos os anos do seu veículo? Um veículo aí que 10 anos, 15 anos, está pagando IPVA. Aí o figurão que tem um helicóptero, que tem um jato executivo, que tem um iate, não paga nada, né? E o pior de tudo é que, num determinado momento, alguns estados tentaram cobrar, porque é justo. E, na época, houve um entendimento, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, que disse não, IPVA para veículos automotores. E, na época, teve uma divergência entre Joaquim Barbosa, que disse, não, mas esses outros também são automotores. Mas, por algum motivo, a tese do Gilmar Mendes prevaleceu. E somente, então, os automotores terrestres ficaram, né, mantidos na legislação e os demais todos foram afastados, né? Como é que eu faço para reparar isso? Tendo uma lei, já que, na interpretação do Gilmar Mendes, a lei não contemplava os veículos que não eram terrestres, ou seja, todos os demais não poderiam ser cobrados. O que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente estendendo, né, para embarcações. O Brasil tem mais de 600 mil embarcações. Eu não estou falando aqui de barco de pescador, de barco de trabalho, né? Eu estou falando aqui de embarcações de recreio, de lazer, de luxo, né? Iates, né? Por exemplo, quando eu me refiro a aeronaves, eu não estou falando de um avião agrícola, eu estou falando de um jatinho particular, né? Então eu faço essa distinção. Eu protejo o trabalhador, aquele que usa este meio, né, como um meio de subsistência, daquele que usa para lazer. Então, esse das aeronaves comerciais, por exemplo, de uso agrícola e esses outros veículos estariam isentos do IPVA? Estariam isentos, né? Então, nós estamos taxando aqui, são helicópteros, né, particulares, jatos particulares, né, iates, jet ski, né? Quer dizer que, no geral, inclusive, quando eu falo com as pessoas sobre esse projeto, que eu tenho um grande apoio, né, das entidades de fiscais, de tributos, muitas pessoas, inclusive, ficam surpresas quando elas recebem a informação de que né, esses aeronaves, né, esses aviões, essas embarcações de luxo e alto luxo não pagam imposto, né, anual, enquanto todos os demais brasileiros e brasileiras que possuem um veículo, que possuem um carro, pagam. Agora, como é que seria essa cobrança? É igualzinho ao que acontece hoje com o carro? Se anualmente a pessoa iria lá para pagar no órgão X, porque aí não seria... Perfeitamente, quer dizer, você tem um imposto que ele é estadual, né, e é municipal. Portanto, o IPVA hoje, 50% do recurso fica com o Estado, 50% fica com o município.
Então, isso aqui é uma grande fonte de arrecadação para os estados e para os municípios. Para vocês terem uma ideia, em 2013, só com jatos particulares e helicópteros, nós já poderíamos arrecadar 3 bilhões de reais. Hoje estima-se que isso poderia chegar a 5 bilhões de reais, né? Só com jatos e helicópteros, né? É uma receita que os estados e os municípios estão deixando de ganhar. Se nós pegarmos, né? Por exemplo, segundo os dados da Capitania dos Portos, embarcações de lazer, que envolve aqui iates, lanchas, jet ski, são mais de 600 mil no Brasil, que hoje não estão pagando nada, né? Nós temos a terceira maior frota de aeronaves executivas do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Então percebam que aqui tem uma fonte de arrecadação que não vai atingir a grande maioria da população brasileira, porque, sinceramente, eu conheço poucas pessoas que têm um jet ski, que têm um jatinho particular, que têm um iate, né? Que têm um helicóptero. E são exatamente estas pessoas que, por conta da sua relação de poder, já são, né, proprietárias destes bens de luxo e alto luxo e que, de maneira absurda, né, e injusta, hoje não pagam imposto, enquanto o cidadão é obrigado a pagar. Agora, o senhor acha que os bens de luxo, em geral, eles não são tributados da mesma maneira que os bens que a população em geral consome? Certamente, né? Todos os estudos mostram que, na realidade, quem paga imposto no Brasil é o conjunto da classe trabalhadora. Porque a maior parte dos impostos, elas estão embutidas, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa sequer sabe que está pagando o imposto. A maior parte do imposto que ela paga quando ela está pagando a conta do celular, quando ela está abastecendo o seu veículo, né? Quando ela paga a luz. São impostos altíssimos, porque além PIS, COFINS, você tem o ICM, né? Que é um imposto que atinge diretamente estes serviços que são insumos básicos, né? Então você pegar luz, você pegar combustível, você pegar hoje o telefone, né? Então você tem uma alta taxação. Enquanto você tem no Brasil situações como essa que nós estamos demonstrando aqui, né? Então a reforma tributária certamente ela é fundamental. Mas enquanto nós não conseguimos aprovar, o que não é razoável é que o governo anuncie, né, que não consegue cumprir a meta fiscal, mas você não assiste nenhuma medida de buscar uma receita que está aqui à disposição, né, e que poderia ser cobrada. Como você não vê nenhuma iniciativa do governo, por exemplo, para regulamentar o teto salarial, né? Se você vê agora essa semana sendo divulgado um juiz do Mato Grosso recebendo mais de 500 mil reais por mês. 500 mil reais por mês. Eu vi um contra-cheque do desembargador do Rio de Janeiro, 600 mil reais por mês, né? Quer dizer, você vê um governo covarde, que não tem coragem de regulamentar o teto, que não tem coragem de cobrar imposto de quem tem poder, né? E ainda oferece grandes anistias, né, aos grandes devedores da Previdência, aos grandes sonegadores desse país. Então, é uma situação muito injusta e perversa. Nos outros países é cobrado? Já Cobrado, existe, é cobrado. Isso aqui é uma coisa que chega, como eu disse, as pessoas se surpreendem. Porque é uma lógica racional em qualquer lugar do mundo sobre, né, um conceito chamado progressividade. O que é a progressividade? Quem ganha mais, paga mais, né? Você explicar para um cidadão, né, que uma motocicleta, que muitas vezes no Brasil é um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho, todos os anos precisa fazer um licenciamento, pagar o IPVA, e que o cara que tem o jet ski, ele não paga nada, né? Quer dizer, a pessoa que tem uma van, que ele se utiliza para o transporte de pacientes ou de estudantes, todos os anos ele tem que cumprir toda uma legislação, ele paga o IPVA, ele faz um licenciamento. E o cara que tem o iate, né, para seu lazer de final de semana, não paga nada. Então, realmente, isso é uma coisa
assim, que ela, além de ser injusta, ela é um fator de indignação, quando as pessoas tomam conhecimento desse tipo de informação. Ok, deputado, olha, muito obrigado pela entrevista e sucesso pelo seu projeto aí no caminho Com aqui. certeza, e aqui na esperamos Câmara. poder contar com o apoio de todos e de todas, né, para, de alguma maneira, enfrentar essa injustiça perversa da legislação tributária brasileira. Ok. Eu conversei com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Esta e outras edições do Palavra Aberta podem ser acessadas também pela internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudio Ferreira, obrigado pela audiência.